Durante todo o decorrer do mundo, desde o início da sua fundação até hoje, se busca a paz. E muitas pessoas já têm fugido de seu país de origem buscando paz em outro país, em outro estado, em uma outra cidade, sempre buscando de uma certa forma viver melhor. Hoje nós estamos vivendo uma escala muito alta de violência. O Brasil ele está incluído em um dos países mais violentos do mundo. Porém, tudo isso se refere ao homem no poder. Enquanto o homem estiver no poder, ele vai promover guerras, dissensões, facções, invejas, disputas pelo poder. Infelizmente, isso é o governo humano. Mas o governo de Deus é totalmente diferente. Todos são iguais perante Deus. E só há um rei, e o nome dele é Jesus. E este é o príncipe da paz. Fala, crente, a paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo ao canal Lição em Resposta. Obrigado pela sua presença aqui. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito bom chamado paz. A lição de número 8 vem tratando deste assunto, a promessa de paz. E é isso que nós vamos ver na lição a seguir. Antes de entrar no vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei, ative o sino de notificações e também compartilhe o vídeo, comente, etc. E hoje nós vamos fazer aqui um resumo, para não passar em branco, da escola dominical sobre a lição de número 8, que tem por tema a promessa de paz. Nesta lição, trata-se simplesmente do assunto paz e do que concerne nas coisas espirituais, na paz espiritual que Deus promove aos seus filhos e também na paz que o mundo oferece. Então nós vamos trazer aqui uma síntese sobre esses dois aspectos, o aspecto mundano e o aspecto espiritual dentro do conceito que Deus estabeleceu. Esta lição de número 8, nós vamos tratar aqui da promessa de paz. O texto áureo dessa lição está em João 14 e 27, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. A verdade prática, em conceito, em contraste com o que diz o texto áureo, diz assim: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Muito bem, então nós vamos fazer aqui este panorama geral de uma forma bem objetiva e sem alongar aqui os assuntos e entrando nos tópicos e subtópicos, nós vamos falar aqui de dois aspectos dessa lição. O primeiro é a paz que o mundo oferece e o segundo aspecto, a paz que Deus oferece para seus filhos e Jesus, o que ele é para nós em relação à paz. Então, se nós observarmos no contexto geral, mundano, nós, quando somos crianças, no sentido secular, nós somos doutrinados a sermos, sim, buscarmos essa paz que o mundo oferece, seja no sentido secular, tradicional, onde o mundo ele diz para você viver a sua vida de forma intensa, não se prive de nada, pois amanhã poderá ser o seu último dia, hoje é o último dia, você tem que fazer tudo que der na sua telha e você então tem que fazer o que você quiser. Este não é um aspecto bíblico, isso é realmente uma filosofia do mundo, não tem a ver com o aspecto saudável, bíblico, espiritual, pautado nas escrituras. Então, nós podemos observar que desde que nós já estamos nos primeiros anos escolares, as tradições, elas ali já nos fortalecem a nos tornarmos adultos inconsequentes, digamos assim, pois nós temos tradições de festas juninas e também carnavais e todo tipo de sorte de festas que assim o mundo promove e faz com que nós tenhamos uma vida voltada para as bebedeiras, as festanças, o sexo ilícito, dentre outros, né,
dentre outras coisas nocivas à saúde, que também o mundo promove. Então, desde a nossa mais tenra idade, nós já somos doutrinados a fazer isso, certo? Isso é o aspecto do mundo. E se você não fizer isso, conforme o mundo está dizendo, você vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa sem perspectiva de vida, uma pessoa infeliz. Porém, se nós formos observar o que diz os estudos em relação àqueles que vivem sem regras, tá? Nós vivemos em uma sociedade depressiva, doente mentalmente, cheia de distúrbios psicológicos e também ataques psicóticos. Isso acontece também na vida do indivíduo que assim se deixa levar pelas filosofias mundanas e mergulham em toda a sorte de coisas que o mundo assim oferece, toda a sorte de prazer que o mundo oferece. Uma vida sem regras é uma vida de infelicidade. Vamos entrar agora no aspecto espiritual. Usando o texto de Números, no capítulo 6, o versículo 24 e 26 diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, dentre os preceitos bíblicos está aqui palavras dirigidas ao povo de Deus, palavras de bênção, palavras abençoadoras. Essas palavras aqui são totalmente no sentido oral, elas são palavras que são sementes lançadas em terra fértil e que no futuro, em seu tempo, ela será brotada. Então, é fácil compreender que em aspectos espirituais, em aspecto daquilo que nós não conseguimos enxergar a olho nu, Deus, ele promove bênçãos para os seus filhos através da nossa fala. E o seu aspecto no sentido sacerdotal, quando eles levantavam as mãos e abençoavam o povo, de lá para cá, esta semente brotou, porque Israel é um povo forte. Desde que as profecias foram lançadas ao povo judeu, eles vêm crescendo, se multiplicando sobre a terra, e Deus prometeu que eles seriam um povo forte. Tanto é que, atualmente, Israel, ela é uma potência mundial. E Israel tem uma das maiores tecnologias do mundo, se não dizer que Israel, eles tem a maior tecnologia do mundo. Tá? E se nós formos comparar a Israel, nós brasileiros, nós estamos atrás de Israel em termos tecnológicos 30 anos. Fácil dizer que Israel hoje enfrenta um momento crítico de guerra, porém Israel não está sendo massacrado porque os seus aparatos bélicos, né, eles estão de uma forma significativamente avançados. E Israel está se mantendo firme, mesmo com associações de outros grupos terroristas que estão aí atacando Israel, Israel permanece de pé. E se nós formos olhar no cerne dessa questão, o mundo em si ela é contra Israel. A ONU ela detém que Israel não exerça o seu poder de defesa. Nesta semana passada, algo em torno do dia 17, 18, o Tribunal Penal Internacional ele determinou que o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, seja preso. O primeiro-ministro de Israel é como sendo para nós um presidente da nação. E a acusação é que ele cometeu crimes contra a humanidade. Que crimes são estes? Olhando de uma ótica natural de guerra, ele simplesmente se defendeu quando atacou a Palestina, atacando os grupos, né, do Hamas, etc. Então, dentro de uma lógica normal, Israel estava apenas se defendendo. E detalhe, quando Israel atacava, ele avisava que iria atacar em determinado ponto. Nunca se viu na história alguém declarar onde ia atacar. Uma nação contra outra, avisar onde ele iria bombardear. Infelizmente, isso é algo que o mundo em si é contra Israel. Israel, sendo um povo eleito de Deus, está enfrentando. Infelizmente, esta história ela vai se desenrolando no decorrer dos tempos e já está registrado nas páginas sagradas. Então, o mundo oferece essa paz. Israel tem a paz de Deus e o mundo tenta tirar essa paz. Então, a paz do mundo é totalmente diferente da paz de Deus. A paz que Deus
estabelece é uma paz plena de prosperidade, vida, saúde abundante servindo ao Senhor. Já o mundo, ele prega a paz que eles determinam, no sentido secular, a escola ensina, nós vivemos como se o último dia fosse hoje, mas já em sentidos de governo, a ONU ela se prepara para estabelecer um tempo onde um homem só determinará o conceito básico de paz. Isto, a própria Bíblia já fala que será um tempo de anticristo. Então, nós podemos entender o termo anticristo como sendo dois. Primeiro, é aqueles que se opõem ao governo de Cristo, né, os costumes cristãos, e outro é aquele que é totalmente contra Deus, aquele que quer ser Deus e impedir que as pessoas adorem a Deus. Isso também seria o outro aspecto de anticristo. Mas, como em termos normais, nós podemos falar agora sobre a questão da ONU, que ela promove a paz. A ONU tenta estabelecer uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial já foi estabelecida pela ONU como chamada Agenda 2030. E eles têm, né, um princípio base de colocar alguém que mande no mundo inteiro, alguém que governe o mundo inteiro. Agora, é meio incoerente por parte dessas pessoas, no caso da ONU em si, querer colocar um governo mundial e a ONU em si querer promover a paz, porque muitas pessoas, americanos, franceses, já receberam o Prêmio Nobel da Paz. Mas é interessante que nunca um cristão, alguém que realmente luta pela paz, recebe o Prêmio da Paz. A semelhança disso é que o líder da ONU, em anos passados, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nomeou o diplomata russo Vladimir Voronkov a um agente da paz, o secretário da paz. É algo que chega até da vontade de rir, porque a Rússia, em 2022, né, no caso, na ocasião em que o diplomata foi nomeado o agente, né, o secretário da paz. Enfim, a Rússia estava em guerra contra a Ucrânia. E a guerra começou através simplesmente da Rússia. Então é meio que incoerente o líder da bancada da ONU nomear alguém russo a ser o representante da paz. Agora nós vamos falar sobre Jesus Cristo, o reino de paz do Messias. Isaías falou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. O texto de Isaías 9:6 vai falar: e o seu nome será maravilhoso, vírgula, conselheiro, mas no texto original está escrito maravilhoso conselheiro. Aí então, vírgula depois. Estão juntas as duas palavras sendo descritas de forma simultânea. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Jesus ele atende sim os requisitos e qualidades de um homem que realmente ele tem a capacidade de promover a paz. A Bíblia diz que ele implementará um reino de 1000 anos aqui na terra. Todos serão iguais. A paz reinará, até mesmo entre os animais, a paz reinará. O boi comerá o capim e o leão, que é o predador em si do boi, serão de mesma igualdade. O leão vai pastar. Em se tratando de uma forma mais básica, o reino de Jesus é um reino totalmente voltado à paz. Não haverá intrigas, não haverá rebeliões, não haverá facções, não haverão bares, não haverão casas noturnas. Sabemos que tais coisas promovem a desigualdade e também a maior parte de atrocidades que acontecem no mundo é culpa tanto das bebidas, das facções, da inveja, da ganância, da briga pelo poder. Tudo isso leva em um único desfecho, desgraça na sociedade. Então Jesus ele terá um governo de paz. Todos viverão muito.
A Bíblia diz que se alguém morrer com 100 anos, morreu criança. Serão 1000 anos de paz. A paz de Jesus, ela abrangerá a terra inteira. Os corações serão inundados pela presença do Senhor e ninguém sentirá falta de alguma coisa. Todos nós seremos tratados de uma só forma igualitária, de uma mesma maneira. Não haverá fome na terra, não haverá desgraça social, não haverá grupos, questão de divisão de grupos étnicos, divisão de grupos ideológicos, nada disso haverá. O reino do Messias, a paz de Jesus será de forma igualitária e completa. De uma forma mais clara, eu devo dizer, será perfeita. Ok? Jesus, ele é o príncipe da paz. Este mundo coloca preceitos para que você e eu tenhamos paz, culturas, e daí então dizem que nós devemos viver a vida de forma como se fosse o último dia, né? De forma aproveitar aí de forma sem observar o amanhã, né? Sem responsabilidade alguma. Já no aspecto governamental, a ONU estabelece chanceleres, estabelece ministros para promover a paz, nomeia alguém com, né, o título da paz, mas infelizmente nada disso surtirá efeito, nada disso surte efeito na sociedade atual. Durante os anos para cá, até hoje, se ouve de guerra e sempre acontecerá guerras enquanto o homem estiver no governo. O parlamento americano já acenou que a ONU deve tomar as rédeas da questão do poder, da questão da paz, né? Só que alguns presidentes mundiais do mundo, eles são contra, porque isso seria uma forma de concentração de poder. E nós sabemos que tudo onde se concentra poder chama-se comunismo. Tá bom? Então Jesus, ele é o último recurso para nós, porém é o perfeito, e é justamente o que o mundo não quer que eu e você vejamos, que Jesus, ele é realmente a nossa esperança, ele é quem tem o poder para trazer a paz, porque ele é o príncipe da paz. Tá bom? Deus te abençoe. Próxima semana nós vamos fazer a lição tópico por tópico. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e também compartilhe se este conteúdo faz bem para você, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço.